faz o seguinte, agora põe o vinagre dentro do bicarbonato para ver o que acontece. No Centro de Ensino Médio 3 de Ceilândia, 4 experiências modelo foram propostas aos alunos. Uma manchete de jornal foi o gancho para discussão em sala de aula. Quais os efeitos do novo percentual de álcool sobre os motores? Quem ganhava e quem saía perdendo com a mudança? Será que a gasolina dos postos realmente segue os teores previstos na lei? A gente vai despejar, né? Vai misturar água com a gasolina. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu vou colocar a água na gasolina ou a gasolina na água? A água na gasolina. Tá, mas por quê? Então vamos fazer um experimento para a gente tentar entender aí? São 3 situações que a gente pode escolher um experimento, né? Ele pode servir como exemplo, tá? Você tem um determinado conhecimento, mas o exemplo aqui, ele vai possibilitar uma nova descoberta. Uma outra situação também, que a gente pode usar um experimento, é como motivação. Vamos criar uma situação motivadora para que determinado conteúdo que é abstrato seja estudado? Alguns postos de gasolina estão adulterando a gasolina, colocando o teor de álcool mais, que o certo é 24%, algumas estão com 25%, e isso prejudica muito o automóvel, a capacidade dele. A função desses experimentos, muitas vezes, é criar algo concreto. Eu falo com ele, escuta, você lembra daquele experimento? Aí ele lembra da situação, porque ele vivenciou isso. E aí, né, a gente pode lembrar da história da humanidade. Antes mesmo das pessoas escreverem, as pessoas contavam histórias. Isso é próprio do ser humano. Todo mundo sabe contar histórias. E é o que eles fazem. Conta o experimento para mim. Eles contam. No mundo regido pelo consumo, uma outra atividade proporcionou aos alunos discutir sobre a qualidade e os efeitos dos produtos vendidos nos supermercados. No foco das atenções, o detergente caseiro. A gente vai estar testando a qualidade de detergentes. Se é um sucesso comercial, tem muita gente ganhando dinheiro, tá certo? E aí a gente pode saber que detergentes são melhores ou piores do que o outro. A gente vai comparar o A e o B, e a gente vai tentar saber aí, através do volume de espuma, qual deles é melhor. 5 minutos e 40 segundos. Então, pessoal, olha só, o que a gente viu? Quais são os registros que a gente tem? O volume dos 2 detergentes, no início, eram diferentes, parecidos? O volume era parecido. O volume foi da mesma altura, né? Então a gente atingiu aqui quase o final da proveta, né? Hein, Lucas, e o tempo aí? Foi o mesmo para os dois? Não, o tempo nos dois teve diferença. Aí, qual a diferença? No A foi quanto aí? Você pode falar pra gente? 5 minutos e 40 segundos. 5 minutos e 40 segundos. E nesse daqui? Foi 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Aí é o seguinte, qual a conclusão que você chega aí? Analisando esses resultados. Se eu te perguntasse, qual desses dois é o melhor detergente? Com certeza eu optaria pelo que tem a consistência mais resistente, né? Do que o que em menos tempo ficou com a espuma, vamos dizer que rala, muito espaçosa. Bem menos tênue, né? Esse aqui, a espuma foi mais consistente. Exato. Agora, só para te provocar. E se você fosse um ambientalista? A gente viu que essa espuma aqui dura mais tempo. Certo. E se a gente pensasse nos efeitos disso aqui na natureza? Qual seria o melhor? A questão do detergente serve para lavar louça e tal, mas pode afetar a natureza. Isso depende do ser humano, né? Questão do mau uso ou bom uso. Então o nosso problema inicial é tentar descobrir do que são feitas as coisas, né? Para entender a estrutura da matéria, Cláudio e os alunos utilizam feijão, sal e água. A gente colocou feijão dentro do copo e depois colocamos sal. E houve um aumento do volume do material total? Não, ficou ali em cima dos 100 ml. Como é que cabe tanto material ali dentro de 100 ml? Porque existe espaço vazio aonde? Entre os grãos de feijão, não é isso? Será que eu ainda consigo colocar alguma coisa aí dentro, tá? Sem que passe dos 100 ml? Água. Será que dá para botar água? Dá. Tá? Vamos tentar então? Como é que a água entrou aí nesse meio?
E tinha espaços dentro do feijão e sal. Você acha que ainda tinha espaço? O sal se dissolveu? O sal se dissolveu, mas como é que o sal se dissolve na água? Se vocês lembram, né, um dos trabalhos do químico é diferenciar materiais. As densidades da água e do álcool podem ser comparadas utilizando dois recipientes iguais, com quantidades iguais e uma simples tampa de caneta esferográfica. Vocês concordam que eu posso usar essa propriedade, a densidade, para diferenciar dois líquidos? Tá bom? Então eu não preciso colocar mais nem o álcool e nem a água na boca. Basta usar dois objetos de densidades iguais, que pela diferença de densidade dos líquidos, a gente diferencia esses dois materiais. O que será que acontece se colocar um objeto dentro da água e o outro dentro do álcool? Bora ver. Faz aí, Lucas. A tampinha afunda porque o álcool é menos denso que a tampinha. Você viu, né, que a tampinha flutua na água porque ela é menos densa do que a água. E no caso do álcool, ela afunda porque é mais densa. Estamos desenvolvendo um conjunto de experiências, né, que os professores podem realizar em qualquer escola desse país. Né? São experiências simples, né, utilizando reagentes e materiais disponíveis no comércio local. Muitas dessas experiências os alunos podem fazer em casa, levar os resultados para a escola para discutir com os colegas, com os professores. Vocês têm exemplos de materiais que se dissolvem? Sal. Sal se dissolve na água. Alguém já fez suco? Suco, né? Suco se dissolve na água, né? Eu tô me envolvendo mais com química, já tá bem diferente do que o ano passado. Eu tenho mais vontade de participar, assim, porque eu gosto de fazer experimentos, eu acho interessante como uma coisa se transforma em outra. Já enxergo as coisas de um outro modo, né? Com as aulas aqui que o professor Cláudio tem ensinado pra gente, a gente tem aprendido cálculos, experiências, novas formas de observar, né? No caso de você saber usar os produtos até consigo mesmo, em casa, na escola. No laboratório de pesquisa no ensino de química da Universidade de Brasília, futuros professores treinam com a nova metodologia. Quando ele está em contato com o ácido, ele tem essa mudança de cor. Eles sabem que também tem um desafio pela frente, mas o caminho está aberto. E sabem também que para seguir em frente na educação, como na vida, é preciso experimentar sem medo de errar. Quando eles vão para aula de laboratório, eles parecem que estão em outro mundo, porque eles saem de uma coisa assim, aquela coisa bem teórica, tá? Eles saem para a experiência. Então eles veem que a química não é aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo tem medo, porque eles conseguem alcançar justamente com o professor Cláudio, com o experimento dele. A gente vê lá os resultados. Os alunos, muitas vezes, quando respondem, eles não copiam mais o que está lá no livro, não é mais um processo de memorização. Eles colocam o que eles viram. Nós temos que trabalhar no sentido de valorizar a escola pública. A escola só vai melhorar, o ensino só vai melhorar nesse país se os professores, no seu coletivo, lutarem por isso.